Olá, bem-vindos ao Carol's Talks. Aqui nesse podcast que nós conversamos sobre dicas jurídicas para o seu dia a dia. Como você vai fazer uma gestão mais eficiente da sua empresa, como que você vai atuar no seu dia a dia com uma orientação jurídica de qualidade. Mas hoje tenho duas convidadas especiais para tratar de um tema que você já pensou em fazer, tenho certeza. Em algum dia, um empreendedor olhou e falou assim: vou abrir uma franquia, não é mesmo? Ter a segurança de ter um modelo de negócio já estabilizado e poder empreender, porque muitas pessoas sonham, né, em ter esse viés empreendedor. Mas será que é para você? Será que a franquia é para todo mundo? Hoje nós vamos conversar com a Isabela, que é uma mentora empresarial e que vai tratar especificadamente de franquias hoje, e com a Jaqueline Borges, que é uma franqueadora, que desenvolveu o negócio dela e abriu uma franquia. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Olá, prazer. Carol, obrigada e espero poder contribuir muito com o pessoal que está nos assistindo. Ai, obrigada. Só de vocês estarem aqui, já tenho certeza que a audiência está lá em cima. Meninas, quando eu converso com os meus clientes, empresários, surge essa questão assim, se eu fizer uma franquia do meu negócio, ou vou mudar, eu acho que eu vou comprar uma franquia, né? Vou ser um franqueado. Mas eu também vejo que parece que não é um perfil para todo mundo. Eu queria saber primeiro de você, Isabela, né, que traz essa mentoria. Você sente isso quando o pessoal te procura? Existe uma fase de diagnosticar si mesmo, se é o caso de abrir uma franquia? Sim. Bom, como eu já fui franqueada e agora também franqueadora, eu consigo ter os dois cenários, né? De ponta a ponta, as características e o que realmente precisa ter no empresário para ele ter sucesso, né? Seja franqueador ou seja franqueado. Quando uma pessoa busca por uma franquia, ela está buscando um suporte, um porto seguro, né? Então, para os primeiros negócios, para aquela pessoa que nunca trabalhou com o CNPJ à frente de um negócio, eu super sou a favor dela buscar por uma franquia na qual já validou o negócio, já tem estruturação e já tem um histórico por trás para dar o caminho das pedras literalmente, né? Já o franqueador é um cargo, né? Uma atividade mais complexa na qual o empresário, eu vejo, já que pode contribuir como franqueador agora, né? Eu vejo que o empresário que é franqueador, ele não vai estar só gerindo um produto ou um serviço, ele vai estar gerindo pessoas, porque o franqueador vai lidar com franqueados e eu vejo que a gestão de pessoas é crucial para que ele seja um bom franqueador e leve a sua marca Brasil afora e por aí vai. No âmbito empresarial, tem que ter esse tato, né? Não dá para ser, mas não existe mais, eu acho que aquela questão do patrão atrás de uma parede ou numa cadeira só dando ordem, sem ter essa relação com a equipe, sem estar olhando. Mas de fato, né? Você olhar alguém que vai ter um negócio com a sua marca, com o seu nome lá na ponta, que você não vai estar todo dia ali com ele, que você não vai estar interagindo com a sua equipe, é um outro olhar, né? Com certeza, e mais do que nunca a humanização, né? Muitas pessoas às vezes ficam na dúvida sobre que marca investir, qual escolher. A gente tem uma infinidade na Associação Brasileira de Franchising, né? Que é a associação que regulamenta as franquias do Brasil. Você tem um leque de milhares de marcas. Tem franquias, inclusive, que tem mais de 1.000, 2.000 operações dentro do Brasil. Então, você fica na dúvida mesmo, qual vai encaixar melhor comigo? Acho que esse fator da humanização, ele está sendo cada vez mais relevante na escolha. Se a empresa por trás tem pessoas e se essas pessoas vão me dar o suporte, assessoria e a confiança de investir naquela marca. Jaque, conta desse desafio pra gente. Porque você primeiro abriu o seu negócio, estabilizou ele, ok, e decidiu ser uma franqueadora. Conta pra gente como que surgiu isso pra você. Exatamente. Minha marca tem 18 anos, né, no mercado. E para quem conhece um pouco da minha história, eu realmente comecei de uma forma muito simplificada, sem CNPJ. Comecei realmente sem CNPJ, eu brinco,
como empreendedora, que muitos no Brasil começam assim. Então eu comecei como sacoleira, vendendo realmente em empresa, de casa em casa. E eu não construí uma empresa, eu construí um sonho, porque eu tinha um sonho de ter uma loja e ao longo desses 18 anos foram muitos desafios, muitas coisas que o CNPJ teve que passar. É óbvio que, assim, o começo, ele foi muito difícil, mas como fora tudo que eu tinha que operar, eu tinha uma vontade muito forte de evoluir, de crescer, de ver a minha marca expandir. Então, isso sempre foi muito, muito claro onde eu queria chegar. Eu sabia que um dia, a minha loja seria como ela é hoje, uma loja que vende milhões, que tem um monte de cliente, conexão com pessoas. Essa humanização sempre foi uma coisa que mesmo lá, a Jaqueline, enquanto vendedora de sacola, já trazia para o negócio. Na minha agenda, meu marido está aqui, a gente fazia o nosso estoque lá atrás na agenda, não era assim tão evoluído como é hoje, mas uma coisa era certa, a gente já humanizava muito, desenvolvia o que tinha, o que a gente tinha de recurso, e com o CNPJ isso foi, a gente foi explorando cada vez mais os recursos, fomos melhorando, e um dia uma pessoa chegou para me dar uma mentoria, e eu tinha alguns processos que eu tinha desenvolvido, e eu falei, olha, eu quero fazer isso, isso. Quando ele olhou tudo assim, tão redondinho, isso daí já, a loja já tinha aí mais de 14, 15 anos. Ele falou, por que você não franquia o seu negócio? Nunca esqueço. Eu falei, é meu objetivo, é meu sonho, eu vou fazer isso. Mas não agora. Daí ele olhou, ele viu assim tudo tão legal, a operação tão redonda, os números. Daí eu lembro que ele começou a ver um monte de coisa. Ele falou, você tem que franquear. Daí a gente mudou a conversa. Era uma mentoria de uma coisa e a gente acabou indo para um outro cenário de discussão na hora. E ali eu acelerei, assim, a minha ideia era uns 3 anos depois, e daí eu comecei a observar que realmente a loja já estava num momento onde muita coisa estava dando certo, que a gente tinha muitos processos bem definidos, essa questão de treinamento, porque eu tenho uma empresa de treinamentos também, e como isso é muito forte na minha empresa, eu falei, por que não levar isso, né? Porque eu sei o quanto é difícil lá o começo, eu passei por isso. E tudo que eu errei, tudo que eu sofri, foi isso que eu pensei muito na hora da minha formatação, que era, eu queria ajudar as pessoas a talvez ou não passar, ou se passar de uma forma mais amena, pelos desafios, pelas dificuldades do início. E pensando que qualquer negócio independente sempre tem um sonho. Tem o sonho do lado da Jaqueline Borges aqui, enquanto formatou a franquia, quer expandir o seu negócio, mas do outro lado, quem está comprando a minha franquia, também eu lido com sonhos. Então a gente sempre, como a Isa falou, essa humanização não se perde nunca, porque eu também estou lidando com o sonho de uma pessoa que quer abrir um negócio, que quer empreender, que quer estar à frente de algo que para ela é o mais importante. Então a gente, do outro lado, também tem que lidar com isso, com o sonho e com o sentimento da pessoa que está lá do outro lado. Além de toda aquela responsabilidade de empreendedor por si só, né, das obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas, comerciais, ali, consumidor, você ainda tem essa responsabilidade humana com o sonho da pessoa. É muito importante a gente destacar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa olha para o negócio dela e acha que está pronto para virar uma franquia, mas não necessariamente tem todo o processo estabelecido. E isso faz parte da mentoria, Isa, Sim. de trazer essa consciência para já que já estava ali, né? Ela estava pronta e não sabia, vamos pensar assim, chegou alguém e falou, não, você está pronta, vamos embora, né? Mas existe gente que quer e não está pronto ainda. E aí, como que funciona esse processo? Inclusive, assim, muitos negócios, eles são performáticos, eles são bem-sucedidos, mas não quer dizer que ele está num formato ideal para franquear, né? Então, alguns mentorados, né, que fazem esse acompanhamento de tornar a empresa própria em franquia, eles levam surpresas, né? Eles são, assim,
rebatidos com algumas sugestões e, claro, sempre de um jeito de aconselhamento e não impositivo, mas muitas vezes aquele negócio ele não vai ser escalonado, né? Ele não está pronto ou o custo muito grande ou muito, né? A gente precisa entender de um jeito que aquele negócio possa sim ser franqueado. Mas hoje não existe uma restrição. Mas existe algum negócio que não possa ser franqueado? Eu diria que não, né? E então a gente faz essa mentoria até para que o próprio franqueador, né, até que o próprio empresário consiga observar dentro do seu negócio um plano de negócio que seja de fácil gestão, que seja facilmente replicável, que ele consiga ter indicadores e uma gestão do negócio simplificada para que sim ele consiga replicar e à distância ter a marca, porque a padronização acho que é um desafio também, né? O jeito da Jaqueline ter a loja dela vai ser diferente do que um franqueado vai ter. E isso muda porque o Brasil é continental. Então, o franqueado do Sul é diferente do franqueado do Norte e do Nordeste e do Sudoeste. Então, assim, as demandas são diferentes, a mentalidade, o mindset do empresário vai ser diferente. Então, na formatação em si do negócio, a gente vai construindo junto esse mindset do franqueador também, de entender que vai ter algumas situações que podem ser regionais, que talvez, por exemplo, trazendo um exemplo aqui, né, da franquia do meu esposo, o pessoal, os franqueados do Nordeste falam, mas por que não ter tapioca, né, uma rede de cafeterias? Aqui o pessoal come muita tapioca de manhã, e aí teve um outro, de uma outra região que falou assim, olha, você tem que fritar o pastel na banha de porco. Então você imagina, como eu mantenho a padronização, né, de uma franquia, é um dos grandes desafios também, mas entender que tem situações que o negócio não cabe, né, que não vai dar certo para replicação. E se você abre essas portas para outras experiências regionalizadas, existem franquias internacionais, eu acho que tem essa pegada de olhar a região Sim. e abrir, mas aí se torna muito mais complexo gerir tudo isso, né? Porque a gente trata muito, né, na nossa sociedade hoje, fluida, sobre as experiências, né? Qual experiência eu vou ter naquele local, naquele momento? E partindo de expectativas completamente distintas, regiões com experiências diferentes, e aí vou padronizar. No Brasil, eu vejo as franquias que eu visitei enquanto consumidor aqui muito redondinhas. Mas a gente vê as que são mais internacionais, tem essa regionalização, não sei as que exportamos como está. Mas é um desafio a mais, né? E os franqueadores estão dispostos a enfrentar esse desafio? Já que você sentiu alguma coisa, como é que você tá? Você tá na mesma região? Você saiu de região? Como é que tá isso para você? O meu plano de negócios, a minha expansão, com certeza, talvez até o que ela falou, o regional, a cultura, não só da região, mas também o implementar a cultura. Daí eu acredito que ela também vai concordar comigo que eu acho que um dos principais desafios é realmente implementar essa cultura, seja ela nessa questão regional, de localização, de padrão, de vender a tapioca, onde, né, fazer com a banha de porco, mas a cultura do próprio negócio, porque com certeza isso é fator fundamental para o sucesso. Se vamos replicar desde os padrões, os processos, as planilhas, o que vende, o produto, vamos replicar também aquilo que deu certo. No caso da minha marca, uma das coisas que eu digo que é o principal, que é o coração do meu negócio, é esta parte da cultura de equipe, conexão, o formato, gerando essa experiência que você acabou de falar, mas o formato de conexão com o cliente. Só que isso tudo começa na loja, com a equipe. Porque quem vai se conectar ao cliente são elas. Então, eu fui trabalhando muito essa questão cultural de equipe, de implementar coisas, até ferramentas que nos ajudem a elas estarem mais ligadas, a querer estar no trabalho, que hoje com certeza é um grande desafio de ter uma equipe, um time engajado, um time que queira estar desempenhando, porque não só pela parte de função ou monetária, mas porque goste daquilo.
Isso é cultura. Então, implementar também esta cultura, juntamente com essa parte regional, eu acho que é um dos maiores desafios das franquias. Para mim, com certeza, é uma das coisas assim que eu tenho a visão que é o que mais me preocupa na hora da escolha de uma franqueada, né? De, tipo, vamos validar a pessoa, seja independente do local onde ela more, ela levar isso, ela absorver o sonho dela junto ao meu, né? Temos também daí que nos conectar e daí implementar isso, eu acho que realmente é um grande desafio, mas que a gente tá, né? A gente tá aí para isso. E temos pessoas que nos ajudem e ferramentas e tendo muita estrutura coisa. A gente consegue, estrutura né? A gente consegue, mas com certeza a cultura é a palavra, né? Agora, nessa questão de internacionalização da marca, né, eu vejo muito assim, voltando a falar do quanto o Brasil é grande, né? Muitas vezes uma marca, precisa entender do franqueador se é mais uma questão do ego de expandir e dizer que é uma marca internacional ou se realmente faz sentido para ele, né? Antes dessa preocupação de adaptar a marca em outro país, em outro continente, eu acredito que seja mais válido você fortalecer e explorar, porque o Brasil é muito grande, né? Então, voltando a falar sobre essa questão do posicionamento da franquia, né? Eu vejo que o Brasil tem uma gama de oportunidades muito grandes e que a padronização, o trabalho de conscientização dos franqueados a manterem a bandeira, manterem a cultura, a identidade da marca, ela precisa ser fomentada, né? Validada e consolidada a nível nacional. Se tiver uma oportunidade de trazer para outro, de levar para outro país, aí a gente tem que entender se faz sentido, sabe, Carol? Porque muitas vezes não tem a necessidade, ou não cabe, ou naquele mercado não vai ter uma boa aceitação. A gente vê marcas se adaptando, marcas grandes, de muitos anos, de décadas de franquia, como McDonald's ou outras redes maiores, assim. Então, aí você vê um tipo específico do número do sanduíche mais adaptado ao gosto, ao paladar do brasileiro. E assim em outros países. Então, o meu posicionamento em relação a isso, acho que precisa entender, faz sentido para você? É mais uma questão de autorrealização e de ego? Ou é uma grande oportunidade você estar externalizando, né, a sua marca? Temos oportunidades, a gente tem que agarrar, mas precisa colocar na ponta do lápis também para ver se faz sentido. Toda vez que eu saio da padronização, eu tô à mercê de perder o controle de custos e a essência do negócio. Então, se eu for atender regionalmente, gente, é no Brasil ainda, não é nem em outro país. Se eu for atender aos questionamentos ou as solicitações mesmo regionais, eu tenho que tomar muito cuidado. E quando eu era franqueada, eu não tinha essa percepção. Eu achava, poxa, mas aqui na minha região tem tal procedimento que era na área de serviços, né? Então eu trabalhei 12 anos na área de emagrecimento e estética. E eu acreditava que aqui, poxa, mas Curitiba é um lugar mais frio, então não faz muito sentido eu ficar com uma campanha muito de celulite ou de gordura localizada, mais qualidade de vida. E aí eu achava que tinha que ter algo específico para cá. E agora, vendo do outro lado, eu entendo que, poxa, para você manter tudo rodando da melhor forma possível e que funcione a nível nacional, a gente precisa, às vezes, dizer alguns nãos, né? Nem todos os agrados vão ser possíveis, nem todas as solicitações e pedidos do franqueado são possíveis, e eu acho que o franqueado tendo uma orientação e até uma construção de gestão e de parceria entre franqueado e franqueador, ele consegue discernir melhor o porquê alguns não são necessários e porque tem algumas situações que a franqueadora infelizmente não consegue atender, né? E aí até agora puxando para minha área, por isso que você vê contratos tão complexos, tão detalhados, porque você precisa ter essa uniformidade para dar a qualidade que o público espera também, para entregar lá na ponta. Então, por isso um contrato tão detalhado, tantas nuances de como, por quê, em que lugar, como, né? Porque às vezes as pessoas chegam e recebem, meu Deus, 5 folhas de contrato. Sendo básica, né? Como é que eu faço? Aumenta em 10 vezes isso, cara. Aumenta. Eu peguei um contrato de 80 páginas. Eu falei, isso nossa, aí.
Daí eu ainda brinquei, eu falei, imagina um contrato É um livro. de casamento da pessoa que fez aquilo. Mas o casamento precisa de contratos bem importantes. Por isso que eu falei, imagina se aquele tinha 80. Mas realmente essa parte é necessário daí, Sim, né? sim. Às vezes é porque garantir, a pessoa de não ambos os entende, lados. mas quanto Sim. eu penso, né? E eu vejo isso no dia a dia daí da minha profissão, quanto mais detalhado, mais objetivo, menos gera dúvida na hora de aplicar para interpretar. Então a gente acaba estendendo aí um livro de contrato, mas se você procurou, e tal coisa, tá aqui. Né? É assim que faz. Então fica mais claro e traz mais segurança, tanto para quem está franqueando quanto para quem vai executar. Mas me contem como que vocês estão sentindo esse começo de 2024 já. A gente saiu aí de uma pandemia, mudança de governo. As pessoas estão querendo essa estabilidade ou essa segurança de uma franquia mesmo, ou aquela pessoa que tem o cunho empreendedor, ele se coça muito para ser um franqueado. Como que vocês percebem o mercado hoje? Não briguem. Olha, eu estou... Essa semana, inclusive, fechamos uma franquia, né, um contrato de franquia, até ajudei na escolha de ponto e tal, então a gente teve um tanto de dificuldade para encontrar, então significa que tem bastante gente mesmo, em alguns que a gente foi, já tinha sido alugado, inclusive, para algumas franquias. Eu estou numa expectativa boa, assim, te falo que eu não estou receosa, continuo com os meus planejamentos, e como a gente fechou, tenho algumas prospecções fora daqui também. A minha franquia, por ser moda praia e fitness, até validando o que você falou da questão do ego, foi uma pergunta que na formatação assim me fizeram várias vezes, e você vai colocar só a sua marca, né, na franquia? Eu optei por não. A minha franquia, ela é multimarcas, ela tem um percentual que está em contrato, né, da marca Jaqueline Borges, que eu fabrico também, mas diante dos números, do sucesso de vendas de alguns produtos, de algumas marcas, que inclusive também são franquias, mas que a gente continuou com a parceria, eu optei em manter a multimarcas, com marcas essas que são super consolidadas, internacionalmente inclusive, dentro da franquia Jaqueline Borges, e deu super certo, porque para mim não, até validando essa questão é óbvio que a marca Jaqueline Borges é um produto, tem o produto, mas tem outras coisas, o que eu entrego não é só o produto Jaqueline Borges, o biquíni, a leg, é todo o processo e o formato que a gente vende, né, como contratar, a questão cultural. Então, isso é mais importante dentro da franquia. Naquele momento, eu falei, então, não, eu vou abrir a multimarcas. Um super desafio, porque daí imagine você, se uma marca, daí a pessoa compra a franquia e gosta daquela, daí é regional. Por quê? Eu tive que ter algumas nuances aí, pensar muito em como colocar isso em contrato, porque pensando na localização, vamos abrir agora uma aqui no Batel, onde uma das marcas tem a própria franquia perto. Sim. Daí isso tudo a gente pensou antes, colocou em contrato, que também, mesmo que é uma marca homologada, que está no contrato, mas existe alguns empecilhos, então realmente tem muita coisinha que depois aparece depois, por isso que é bom sempre ter detalhes tão pequenos de nós dois, né? Até porque você não pode gerar concorrência entre elas, você tem que promover o mercado para todas, né? Então entra em detalhes aí, mas verdade. a multimarcas até, né? O que você acha de uma multimarca? Conta pra nós! Eu entrevistando, o que você acha de uma multimarca? Então, em breve podcast Jaque Borges. Eu trago muito o conceito de autorresponsabilidade em relação a esse ponto, principalmente a cenário externo, assim, sabe? A gente nunca... É claro,
Tem diferença, um momento versus o outro, pós-pandemia, são cenários que a gente precisa considerar, mas eu ativo muito nos mentorados e nas pessoas que trabalham conosco sobre a autorresponsabilidade de fazer o cenário. Então, se é o lado esquerdo, se é o lado direito, se está para cima, se está para baixo, não me importa. É executar o nosso trabalho, é fazer com que tudo seja realizado com a maior energia e performance possível para você enfrentar, porque existem crises, e essa foi uma das crises maiores que nós tivemos na nossa geração, né, a pandemia. Foi extremamente desafiador, mas em contrapartida, grandes redes surgiram, e trago, né, um pouquinho da Mais Um Café, que é apaixonada. Eu sou uma louca por café, então, né? Que ela foi desenvolvida, criada e comercializada em plena pandemia, né? Então, no seu primeiro ano, 2020, em plena pandemia, 180 operações comercializadas e vendidas. Então, assim, essa é uma das maiores provas que eu tenho perto de mim de que se você assumir a autorresponsabilidade, você faz com que o cenário seja de alguma forma atrativo e benéfico e ver o lado bom das coisas, né? Esse ano, 2023, eu assumi, né, uma marca para fazer a expansão, somos sócios de uma rede de óticas e nós fechamos o ano agora com 47 operações, estou fechando janeiro agora com quase 50, 49 tá quase fechando aí nessa parte, fechando o contrato. Então eu vejo um cenário bom, eu vejo que as pessoas que estão prontas e a ser desafiadas, elas vão sim ter uma boa maré. Eu acho que dá para surfar uma onda legal agora em 2024 e tudo leva a crer que sim, né? Você falou a palavra desafio, olha lá. Pode deixar, se eu for... Não, eu vou passar. Né? Eu moro perto, já me comprometi que eu vou lá. Tá ótimo. Se precisar, dá um jeito na prancha. Ah, Jesus. Falando na palavra desafio, Isa, eu vejo às vezes as pessoas pensando que já tem um empreendimento e que seria uma tranquilidade viver no mundo de franquias. É essa praia que vão surfar, não é não? Então, você até falou agora há pouco, tá buscando segurança, estabilidade. Eu falei, Carol! Um franqueado, ele sempre vai ter um CNPJ para cuidar. Então, independente se tem alguém assessorando, acompanhando, se você está afiliando-se, né, sendo parceiro de uma marca já consolidada, isso não quer dizer que você está com a vida ganha e que vai trabalhar menos. Pelo contrário, a bandeira está ali e você precisa fazer jus. O franqueador, né, já que ele vai esperar que o franqueado dê o seu melhor e dê a total dedicação ao negócio. Claro que se o franqueado, o empresário já tem uma experiência, um know-how em qualquer outro tipo de negócio, isso facilita para que ele tenha mais autonomia e independência de trabalho, né? Nós não queremos um funcionário da sua própria empresa. O franqueado, ele nunca vai ser colocado nesse formato. E aí eu ressalvo também a diferenciação entre as marcas. Trago novamente para você que por um acaso esteja escolhendo uma marca, que a franquia ela possibilite uma capacitação, porque veja, eu tenho como formação farmácia e bioquímica. Eu estudei 5 anos para ser farmacêutica bioquímica. E eu fiz uma graduação, uma faculdade inteira para me tornar uma farmacêutica bioquímica. Por que para se tornar uma empresária eu não tenho que ter capacitação? Né? Então, assim, o franqueado, a franqueada, ela tem que entender que ela pode ser, sim, de primeira viagem, que ela pode sim ter um investimento, um capital e se associar a uma franquia, que é uma forma de encurtamento de caminho e de realmente ter alguém lado a lado para ela não se bater tanto, mas acima de tudo ela tem que investir em si, né, em treinamento, e uma franquia que traz esses treinamentos ajuda muito, porque ativa a autorresponsabilidade, ativa o desenvolvimento dela como empresária, empresário e inclusive ajuda o franqueador, porque aí vê que nós não podemos infantilizar o empresário. Apesar da franquia poder ser uma relação maternal ou paternal, onde a franqueadora é a mãe dos franqueados, nós nunca podemos infantilizar o franqueado, porque senão ele tem essa sensação de que, eu adquiri uma franquia, então agora tá tudo certo, eles vão dar as diretrizes, vão me dar o caminho, se eu não estiver indo muito bem, eles vêm aqui me socorrer,
E na verdade não, a gente tem que ter a corresponsabilidade para engajar e alavancar. Comparando um negócio próprio com uma franquia, nós temos uma grande vantagem, que é essa jornada, por exemplo, da Jaque de 18 anos. Se eu for abrir uma moda fitness e praia e eu me afiliar a ela, eu tenho 18 anos de experiência, de erros, de percalços e de um caminho que já foi traçado. Então eu tenho que ver a franquia dessa forma. Ela já trilhou, já validou e já errou o necessário para que eu agora não erre o que ela já errou. Né? Então eu vejo assim. Era uma cliente que queria comprar a franquia e uma das primeiras perguntas que eu perguntei o porquê, né? Assim, eu queria saber o que levava, o que era a expectativa dela, por que ela queria. E ela olhou para mim e falou assim, porque... tô cansada de ficar trabalhando um monte, não sei o que. Daí eu... Então... Deixa eu te contar uma coisa. Daí eu tava com o consultor, daí ele brincou, eu falo ou você fala, né? Mas porque realmente, se a pessoa pensa que vai... vou comprar uma franquia... É uma aposentadoria, não é? Não, mas foi até engraçado dele. Eu falei, eu falo ou você fala, né? Porque realmente é muito importante isso da dedicação, da autorresponsabilidade, de perceber que realmente vai ter que aprender. Não, é óbvio que a gente também não pode esperar que a pessoa vai chegar, se ela já está comprando uma franquia, porque realmente ela quer um processo já definido, quer a entrega dos manuais, de que ela tenha todo um suporte, treinamento, aquilo que ela não saiba, mas e o depois? Vai ter que ter uma continuação, tem que aplicar, tem que executar, tem que aprender, vai ter que sair da zona de conforto, né? Porque eu gostaria, não sei o que, saia da zona de conforto, eu nunca entrei nela. Onde eu fica? Gostaria de sair, sabe por que eu gostaria de sair da zona de conforto? Pra eu poder entrar nela um pouquinho, né? Então, mas é bom, empreender é bom, eu gosto, eu nasci pra isso. Sangue empreendedor mesmo, né? Eu gosto. Eu acordo E sobre os royalties, né? Vamos pensar. Qual que é a expectativa de ganho que eu vou ter? Porque eu tenho que pagar algo para a franqueadora, eu tenho que sustentar essa empresa e aí eu tenho que tirar o meu prolabore, o meu lucro ali. Como que tá esse cenário? Existe aí uma projeção de meses até ter um retorno? Como que funciona para quem pensa em ser um franqueado? Uhum. Dependendo da marca, ela pode optar por 3 formatos, Carol. O misto, que é um mínimo fixo e aí um percentual em cima do faturamento. O misto por si só, então independente do faturamento da empresa, da franquia, eles são obrigados a pagar essa taxa fixa. E o variável, que é o que eu mais gosto, que eu sou bem assídua, inclusive as nossas marcas trabalham dessa forma, para justamente ativar a corresponsabilidade. Então, quando eu trabalho com a porcentagem, se o franqueado estiver indo bem, nada mais justo que a franqueadora também estar indo bem, digamos assim, né? É um mérito, é uma corresponsabilidade por aquele resultado. Então, para o franqueado ir bem, ele precisa ser bem assessorado. E ele está executando um bom trabalho. Se ele estiver indo mal, liga o sinal de alerta. E a franqueadora já falou, aquele franqueado em especial não está indo bem, não está faturando bem. Então, provavelmente, ele vai estar com dificuldade em tirar por alabore, retirada de lucro e fazer honra, né? Honrar ali com a sua DRE. E acaba que a franqueadora acaba também recebendo uma porcentagem menor. Então, todo mundo sai perdendo. De forma resumida, eu gosto da técnica ganha-ganha para tudo. Desde relacionamento, desde parcerias, desde comércio e relacionamento franquia com franqueado. Se você estiver indo mal, eu também tô. Se você estiver indo bem, então eu também mereço ir bem. Então vamos nos esforçar para todo mundo ir bem e dar certo no final, né? Exatamente. Jaque, me conta, assim, qual que é o teu maior desafio hoje com relação à expansão? É ter o perfil da cultura mesmo ou é questão... você já chegou a olhar... Não sei se é você exatamente que faz isso ou se é alguém da tua empresa, questão de alteração tributária, de questão da normativa daquele município, daquele estado. Existe algum olhar para isso dentro da tua franquia? Hoje o meu maior desafio é realmente na escolha, assim, a gente tem... chega algumas prospecções, quem conhece a marca e essa coisa de a pessoa certa. E assim, não é que ela é errada talvez ela vá ser certa
para um outro tipo de franquia, né? Que ela quer empreender, ela tem vontade, às vezes ela tem o recurso financeiro, né? Mas existem alguns critérios que para mim são, assim, primordiais na escolha do franqueado. E isso eu percebo que é um desafio, porque daí eu quero te vender. Você tá ali, que você quer empreender, você gosta da loja, mas eu percebo que talvez não vai dar certo algumas coisas, você até tenha o aporte financeiro que é necessário, mas a tua expectativa seja aquela de vamos trabalhar menos, e daí? Isso é ruim, assim, né? Porque daí você tem uma pessoa que quer investir em você e daí você tem que retrair. Isso é um dos desafios. Em alguns momentos, o ser multimarcas me deixa um tanto desconfortável, como nessa situação, que às vezes vai abrir, a gente já prospectou, falou mais ou menos a localização, e daí eu tenho que tirar a multimarcas, e às vezes também a pessoa já criou uma expectativa daquilo também, então por isso que eu até coloquei isso também em alguns momentos, e com certeza a parte de contratual, ela, para ser bem assertiva, entra muita coisa, parte, né, tributária, financeira, então, assim, tem em alguns locais, assim, né, já abri em Santa Catarina, então a gente também teve, na época, algumas diferenciações para a questão de instalação de um sistema, então, tem coisa que eu tô começando, né, minha frente é um bebê, então, tem algumas coisas que eu estou aprendendo ainda, então, se torna um desafio na hora ali, mas com certeza, acho que o principal é a questão cultural mesmo, assim, de a franqueada saber, assim, que ela tem que levar a Jaqueline Borges marca num todo, não só os produtos, né, num todo, e fazer com que isso seja percebido já na hora de você vender a franquia é um desafio, né? Depois a coisa vai acontecendo, mas depois daí já assinou o contrato, já está fazendo. Ali, né? Tá. Durante as mentorias que a gente faz para os empresários que estão desenvolvendo a sua franquia, a gente sinaliza 2 opções de crescimento e expansão, né? Existe o formato caracol, que instintivamente acabam utilizando quando não tem esse conhecimento da expansão. Então, eu tenho um ponto, uma loja fixa, e eu vou aumentando o meu raio como um caracol mesmo. Então, normalmente as franquias elas têm um ponto de referência, né? Então, por exemplo, essa rede de óticas que a gente está, né, com o processo de expansão, ela começou em Cuiabá. Então, na região do Mato Grosso, ela foi crescendo, foi expandindo, as pessoas vão visualizando a marca e automaticamente a busca por cidades próximas ou dentro do estado acontece mais rápido do que uma pessoa do norte, do nordeste ou do sul procurar a marca. Mas a gente tem um outro formato que foi utilizado, inclusive pela rede de cafeterias, aonde a gente expande de um jeito nacional. E aí o tira mais forte, você tem que estar mais preparado, né, em relação a suporte e a equipe da franqueadora, porque vai acontecer de simultaneamente uma pessoa do Rio Grande do Sul solicitar, depois lá do Acre, e aí lá em Maceió, em Alagoas, então precisa entender qual é o jogo que o franqueador quer jogar. Tem essas 2 possibilidades, você ir crescendo de uma forma mais controlada e regional. Muitas empresas, muitas marcas da área da alimentação costumam fazer nesse formato, porque a logística de entrega, por exemplo, rede de hamburgueria, ela tem a concentração, a fábrica dos pães num local. Para ela fazer logisticamente a entrega para os franqueados, ela prefere ir crescendo por espiral, por caracol. Já segmento de vestuário, de sapato, ou de coisas que não são tão perecíveis, possibilita que você abra a frente em várias áreas, né? Então, Nordeste, Norte, Sul. Então, são essas 2 vias que a gente consegue direcionar e ver. Tudo é uma questão de escolha, né? Meu marido fala muito sobre isso também. Que jogo você quer jogar? Não existe certo e errado, e sim aonde eu me sinto mais à vontade, tenho mais domínio e queira enfrentar o desafio, né? Sim. E onde você tem habilidade para
isso, né? Porque às vezes a gente se mete numas enrascadas que a gente não tem habilidade pra lidar, não. Né? E é o que ela falou, o contrato tá assinado. Não dá pra voltar atrás. Gente, eu vou fazer uma pausa para agradecer os nossos patrocinadores, a Dream Up Vestuário Feminino, que cuida de uma vestimenta mais formal e que vocês, pessoas elegantes, maravilhosas, ficam convidadas para conhecer a loja. Fica ali no Bacaxeri, vizinha da Jaque e vizinha tua também, Isa. Verdade. Na Rua México. Legal. Isso. E há canecas personalizadas que cuida aqui das nossas canecas, que também tem presente para os nossos convidados. Gente, eu quero agradecer muito vocês. Eu quero que neste momento vocês aproveitem cada uma, né? Podemos começar pela Isa, depois a Jaque, falar sobre como contratar vocês, aonde achar, quem tá querendo aí uma mentoria, quem quer ser um franqueado da Jaqueline Borges, fiquem à vontade. Isso, então no próximo dia 23, 24 e 25 de fevereiro, nós estaremos com uma turma de imersão, que é o FEX, Formação de Empresário Especial, eu e Houston. Vocês podem encontrar na Open Doors, né, no Instagram, ou no meu particular mesmo, Isa Guerin. Vamos vivenciar lá 3 dias, um ecossistema, networking, empresários de várias regiões, inclusive de outros estados já estão confirmados. Pilares como venda, liderança, governança corporativa, gestão de negócios, entre outras pautas. Pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio, inclusive vamos ter uma nefrologista que vai abrir uma clínica de diálise. Então, ramo da saúde, jurídico também, parte assim de varejo, enfim, franquias também, teremos franqueadores e todos vocês estão convidados para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. É muito propósito, Carol, nossa atividade principal é as franquias, porém a Open Doors foi um chamado, né, abrindo portas, Jesus é a porta, então é um chamado que nós temos, eu e Houston, de trazer o máximo de conhecimento, de compartilhar experiências para que outras pessoas que queiram começar não tropecem tanto quanto a gente, né, porque querendo ou não são largos anos aí de jornada e eu estou à disposição, quem quiser tirar dúvidas, acesse o canal da Carol e depois a gente está aqui à disposição. Primeiro agradecer, muito obrigada pelo convite, ótimo, são maravilhosa aqui. E deixar os meus contatos aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Jaqueline Borges, pesquise, eu falo, melhor entra ali, já vê a loja, já consegue mensurar um pouquinho do que a gente vivencia na loja, ver essa questão cultural, e se quiser mais informação sobre a franquia também, lá temos os links ali no Jaqueline Borges Oficial, vou ter o maior prazer em me conectar a vocês aí. Meninas, muito obrigada. É uma graça divina recebê-las aqui. Fico muito feliz por terem aceito o convite, poder compartilhar o conhecimento de vocês comigo, que eu aprendo muito sempre, e com todos os nossos seguidores. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Sucesso! Obrigada. Gente, obrigada. Esse foi mais um Carol's Talks. Espero vocês no próximo episódio. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, de compartilhar o link com todo mundo que você gosta, que você quer, que tenha bons conselhos como estes. Até o próximo. Beijo!